Voltando com o noticiário internacional, autoridades dos Estados Unidos informaram que os corpos de duas vítimas do acidente em Baltimore, no estado de Maryland, foram encontrados. Eles ficaram presos dentro de um carro que caiu na água depois que o navio cargueiro atingiu um pilar e derrubou parcialmente uma das principais pontes da cidade. A correspondente de Nova York, Mariana Janjacamo, está em cima dessa história desde ontem e tem as informações atualizadas para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, eram dois trabalhadores, um da Guatemala e um do México, que estavam tapando buracos na ponte no momento dessa colisão e os corpos deles, então, foram encontrados agora dentro de uma picape submersa, né? Eles ficaram presos dentro dessa picape. Então, eram 8 trabalhadores que estavam nessa ponte na hora da colisão, tapando buracos, trabalhando ali em reparos na ponte. 2 deles foram resgatados, 2 corpos foram encontrados, né? Então, pelo menos 2 morreram e outros seguem desaparecidos. Então, continuam agora as buscas pelos corpos desses 4 outros trabalhadores que acreditam, né, as autoridades acreditam que infelizmente estejam mortos também. Isso por causa de quanto tempo já se passou desde a colisão, que foi à 1h30 da manhã, né, até agora, então, naquelas águas geladas. Então, infelizmente, agora a busca é por mais corpos. Isso enquanto também as autoridades conduzem uma investigação para entender exatamente o que teria causado essa colisão. Agora começa um trabalho de análise das informações sobre esse navio. A gente já sabe que esse navio sofreu com alguns problemas. Ali teve uma espécie de apagão logo antes de bater contra esse pilar de sustentação da ponte. Ele saiu da rota, uma rota muito usada pelos navios, então uma rota comum, mas algo aconteceu que esse navio saiu dessa rota. Então agora as autoridades trabalham para entender exatamente o que teria acontecido e de quem é a responsabilidade. Há também muito prejuízo nessa região, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista das cargas que são transportadas. Esse porto ali perto de onde saiu esse navio é responsável por movimentar 50 milhões de toneladas de carga internacional todos os anos. Então, existe um enorme prejuízo também nesse sentido. Não se sabe quando esse porto vai poder voltar a funcionar. E, claro, essa ponte também era uma importante conexão aqui nos Estados Unidos. 31 mil carros por dia passavam por essa ponte e hoje o governo dos Estados Unidos disse que não sabe quanto tempo vai levar para que essa ponte seja reconstruída e para que o porto volte a funcionar. Então, por isso, esse trabalho de investigação é tão importante para entender de quem foi a responsabilidade por esse caso, exatamente o que aconteceu. A informação que a gente tem até agora, Márcio, é de que esse navio chamado Dali, ficou parado, preso em junho do ano passado no Chile por causa de problemas com propulsão. Então, isso fez com que esse navio ficasse parado ali por um tempo, enquanto ele era inspecionado, enquanto esse problema era corrigido e depois ele voltou a navegar. Então, aos poucos, a gente vai entendendo exatamente o que poderia ter acontecido, indícios de falhas que poderiam ter motivado esse desvio de rota e a colisão nessa ponte. E lembrando que essa tragédia só não foi maior porque a tripulação conseguiu emitir um alerta de socorro, um alerta Mayday, pouco antes de bater contra esse pilar. Então isso fez com que os trabalhadores lá em cima impedissem outros carros de entrar nessa ponte. Agora, infelizmente, tivemos essas vítimas fatais, esses homens que estavam trabalhando de madrugada, são imigrantes. Então os 2 corpos que foram encontrados são de um homem da Guatemala e outro do México, mas há também desaparecidos de Honduras e El Salvador. Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjacamo, vendo as imagens da ponte ali atravessada, os destroços da ponte. A gente lamenta, claro, pelas mortes, mas pensa também no prejuízo gigante que esse porto está tendo. Enquanto não retirar esses destroços, os navios não conseguem entrar em direção ao porto. Muito obrigado, Mariana Janjacamo.